Bom dia, Ana. Nós estamos aqui, 1º de novembro de 2025, e é uma satisfação muito grande estar aqui neste momento. O Senhor tem falado comigo acerca dessas lives, e eu quero agradecer muito a Jéssica, porque ela me impulsionou a fazer essas lives, a Jéssica do nosso jardim. E eu, assim, tenho muita coisa para falar, mas uma certa timidez me invadiu e não deixou eu falar. Hoje é 1º de novembro, gente. Esse mês vai ser um mês muito abençoado para nós. Vamos orar para que o Senhor entre na nossa vida e que Ele faça a diferença. Tem coisas que nós não podemos fazer, mas Deus pode. Vamos orar para que o Senhor tome o mês de novembro e que ele seja melhor que de outubro. E assim vamos vivendo, dia após dia. Mais um dia vamos falar sobre o medo, porque eu fiz a live e eu não consegui falar. Muitas pessoas estavam me ligando na hora da live. E na hora de salvar a live, uma pessoa me ligou, ao invés de eu apertar salvar, eu apertei arquivar. E eu não consegui até hoje essa live. Mas, bora pra frente. Vamos falar de novo sobre o medo, porque muitas pessoas pediram para me repetir sobre isso. Mas por que, Andréia, falar sobre medo de novo? Porque o medo. Eu nasci numa cidadezinha pequenininha, perdi meus pais e eu fui adotada, fui para outra cidade com muito medo e eu cresci com muito medo. E a minha mãe que me adotou, ela me ensinou a ter medo, ela sempre colocou muita pressão em mim, porque ela achava que me pressionando, ela me segurava e eu cresci nesse meio. Então, vamos falar sobre isso, porque eu tenho muita coisa para falar sobre o medo. E eu quero ler para vocês 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 6 a 8, que fala assim: se vocês se humilharem debaixo da mão poderosa de Deus, em sua ocasião oportuna, Ele levantará vocês. Deixe com Ele todas as suas preocupações e cuidados, e ansiedades, medos e temores, pois Ele está sempre pensando em vocês, e vigiando tudo que se relaciona com vocês. Sejam cuidadosos, estejam contra ataques. O grande inimigo de vocês, ele ronda em volta como um leão faminto que ruge à procura de alguma vítima para estraçalhar. É muito forte essa palavra. 1 Pedro 5, 6, 8. Eu gostaria de pedir alguém para colocar essa referência aí, porque eu não sei fazer live e digital ao mesmo tempo. 1 Pedro 5, do versículo 6 ao 8. E essa palavra, ela é muito forte, porque quando fala que Deus está nos olhando, Ele está com as mãos poderosas sobre a nossa vida, porque o Senhor está nos guardando. Bom dia, Lidiane, sua linda. E o que acontece? Quando fala que sejam cuidadosos, estejam vigilantes contra os ataques de Satanás. Mas como que eu vou vigiar, sendo que é Satanás? Mas tem gente que tem temor a Satanás. Tem gente que tem temor a Deus. E tem medo de Satanás. A gente não tem que ter medo de Satanás. Satanás tem que ter medo de nós. Porque quando nós levantamos da nossa cama, colocamos o pé no chão, ele sabe que ali vem uma mulher vitoriosa, um homem vitorioso. E nós temos que ter essa certeza de que quando colocamos o pé no chão, que o Senhor está conosco. Porque aqui tem uma promessa. Aqui fala que Deus, Ele está nos vigiando o tempo todo. Olha para você ver que interessante. Ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo que se relaciona com vocês.
Porque Deus está vendo o que eu estou passando. Se eu estou convivendo com uma pessoa, o Senhor está ali, cuidando da minha vida. Ele está olhando aquela pessoa que está relacionando comigo. Ele sabe a intenção daquela pessoa. Por muitas vezes, oi Gabi, bom dia, Gleice, bom dia. Por muitas vezes, às vezes a gente passa por situações que a gente não entende porque que você tem uma certa amizade, um certo relacionamento, às vezes um namorado, e Deus afasta de você. Você não entende. Muitas vezes eu passei por situações em que eu tive várias pessoas que eu achava que eram minhas amigas e o Senhor foi afastando essas pessoas de mim. E como eu já falei em uma outra live que eu tinha um problema seríssimo com rejeição, então toda pessoa que afastava de mim, aquilo para mim era um motivo de tristeza, de angústia. Eu me sentia péssima, porque eu pensava assim, o problema sou eu. Por que essa pessoa está afastando de mim? Por que essa outra pessoa está afastando de mim? Mas eu não entendia que era um livramento. Porque Deus, Ele vê, Ele te conhece, mas Ele sabe a intenção das pessoas com você. O Senhor sabe quando eu estou conversando com alguém, qual que é a minha intenção conversando com aquela pessoa e a intenção daquela pessoa conversando comigo. Por isso que eu peço ao Senhor todos os dias para Ele cuidar dos meus passos, da minha vida, do meu caminho, do que eu vou fazer, com quem eu vou relacionar, até mesmo no trabalho. Eu estou no trabalho, aí chega um cliente, eu vou atender aquele cliente. Eu talvez não sei a intenção daquele cliente, mas Deus sabe. Deus conhece o coração daquele cliente. Ontem aconteceu uma situação comigo que eu vi assim a mão de Deus. Eu vi a mão de Deus. Chegou uma cliente no salão e ela queria pintar o cabelo, tal. A Fernanda pintou o cabelo dela e a Fernanda pediu para mim cortar, porque lá no salão os cortes ela passa mais para mim. E quando eu vi o cabelo da cliente precisava de uma selagem, eu não quis cortar, porque o corte que ela queria exigia um cabelo liso. Aí eu expliquei para ela que era para esperar ela fazer a selagem e tal, para a gente fazer o tal corte que ela quer. Ela super entendeu, mas ela ficou triste, porque ela não está gostando do cabelo dela. E eu deixei a Fernanda lá com ela no salão e vim embora. No meio do caminho, que eu olho minha bolsa, cadê minha chave? Aí eu, meu Deus, esqueci minha chave lá no salão. Voltei para buscar a chave. Aí, cheguei lá, peguei a chave, sentei um pouquinho, que eu vi a Fernanda secando o cabelo dela, sentei, começamos a conversar e veio assim a ideia. Agora dá para você cortar o cabelo dela, tá liso. Escovou. Aí, verdade, eu não gosto de cortar cabelo seco, eu gosto de cortar cabelo molhado. Mas eu falei assim, vou dar só um tapa aqui nesse cabelo, só para dar uma alinhada, para essa mulher sair daqui satisfeita, feliz. E assim eu fiz. E ela ficou super feliz. Gente, isso aí é Deus. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Aquela moça estava triste. Ela estava ansiosa. Ela queria uma mudança no cabelo dela. E quantas das vezes que a gente tem uma insatisfação e se o cabelo da gente não estiver bem, a gente não está bem. Isso é normal. Porque somos humanos, o Senhor fez o nosso cabelo, isso aqui é a moldura do nosso rosto. E se isso aqui não tá bom, a gente não fica bem. Pegou a sua xícara? Toma um cafezinho comigo? Bora? Toma um café? Vamos? Luizete, seja bem-vinda. Sudarinho, seja muito bem-vindo. Bom dia para vocês. Nosso 1º de novembro, vamos começar firme, com muita fé. Nanda, seja bem-vinda. Com muita fé no Senhor e tomar um cafezinho e falar daquilo que Deus tem para nós. E hoje, como eu comecei a falar sobre o medo, eu fugi um pouco aqui porque eu queria falar do poder de Deus, de quem é o Senhor para nós. E eu quero perguntar para você, na sua opinião,
é medo? Como que você define o medo? Pode colocar aí. Ó, o medo, ele é um desejo sufocante de nos esconder, defender-nos ou fugir de algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Muito forte isso. O medo, ele às vezes nos sufoca. Tem pessoas que entram em depressão por causa do medo. É tanto medo. Eu já falei aqui na outra live que tem pessoas que têm medo de andar de avião, tem pessoas que têm medo de viajar, de pegar uma estrada, de viajar à noite. Não tem medo de viajar durante o dia, mas tem medo de viajar à noite. Tem pessoas que gostam de viajar à noite, não gostam de viajar durante o dia. O medo traz angústia, traz tristeza. Aí, ó, medo e angústia. Medo é angústia. É uma angústia porque sufoca. Você já sentiu angustiado? Eu já senti. A angústia é algo que entra aqui e nos sufoca. A gente não tem vontade de levantar, a gente não tem vontade de andar, a gente não tem vontade de tomar uma água, a gente não tem vontade de tomar um café, a gente não tem vontade de orar, a gente não tem vontade de nada. E tem pessoas que ficam nessa angústia, nesse medo, não parte para cima. E o que elas fazem? Elas vão recuando e elas entram em depressão. E tem gente que fala assim, depressão é frescura. Não é. Depressão não é frescura. É uma doença. Ah, é frescura sim, é falta de Deus. Depressão, se você pode ter Deus, você pode acreditar em Deus, mas se você não tiver uma fé inabalável, você pode entrar em depressão sim. Pode sim. Porque a angústia, ela nos traz isso. A angústia, ela te segura. E ela te faz impotente. Então você tem que tomar esse cuidado quando você está com certo medo, para isso não virar uma angústia e isso trazer um processo para você que você não tem como sair depois. E eu vejo muitas pessoas falar que depressão é doença, não é doença, que é frescura. Mas quando você corta, você machuca, que você se fere, o seu corpo sofre uma dor. Se você cai e quebra, você sofre uma dor. Eu tenho o cotovelo aleijado, olha. Isso aqui é um acidente de moto que eu tive. Isso aqui foi uma dor. Cicatrizou? Sim, mas a sequela ficou aqui, ó. A marca ficou, ela não saiu. Por que essa marca não saiu? Porque isso aqui é para mostrar para mim todos os dias que o Senhor me livrou de algo terrível. Porque eu quebrei o cotovelo e eu não precisei de cirurgia. Eu quebrei o cotovelo, eu fiquei sem trabalhar. Sabe por quê? Eu estava tão ansiosa, eu estava tão assim desesperada, eu estava tão vivendo um momento de preocupação que eu nem me enxergava. Aí o que o Senhor fez? Me pegou, permitiu o acidente e me colocou na cadeirinha do pensamento. E agora? Você não pode trabalhar? Você tem que ficar de molho? Como é que você vai fazer? Você tem que ficar lá de molho. Porque Deus, Ele tem um controle sobre as nossas vidas. E quando Deus vê que você está além, Ele te para. Ele te para, Ele tem poder para isso. Então, o medo, ele é uma ameaça. O medo, ele te incomoda. O medo te atrapalha. Aí nós podemos perceber que existe uma definição para medo que é parecido com o da ira. Não, mas ira e medo tem nada a ver, tem tudo a ver. A ira e o medo, eles têm um sentido, os dois são respondendo a algo ou alguém que nos incomoda ou ameaça. A ira é quando você fica com raiva, que você fica chateado, que você fala, alguém passa e faz alguma coisa com você e você extrapola. Aí você fica irado. E a Bíblia fala que nós podemos irar, mas não podemos pecar. Ah, mas como que eu vou irar e não vou pecar? Irar é aquele momento de raiva ali. Ai, fulano fez isso comigo. Tudo bem. Só que a pessoa fez aquilo com você, você tem que respirar.
Respira, respira fundo e conta até 10, até 20, até quanto precisar. E não deixa aquela ira entrar pro seu coração. Porque se entrar no seu coração, aí você peca. Bom dia, Graciele. Bom dia, Rosana. Quanto tempo, Rosana? Então, o medo, ele não pode me sufocar. Porque se ele me sufocar, ele me domina. E eu não posso deixar ele me dominar. Então, a ira, e isso é forte, gente. A ira e o medo, eles estão respondendo a algo ou alguém. E aí, os dois são desejos. A ira e o medo são desejos. Há desejo, é um desejo ruim, mas é. Mas enquanto a ira tem tendência a arder, o medo tem tendência a sufocar. Olha isso. O medo, a ira tem a finalidade de arder. Arder de raiva, arder de ódio, de nos levar a patamar que nós não queremos. Mas o medo, ele vai te sufocar. Então, eles têm uma ligação, sim, porque os dois te levam a algo ou alguém. O medo leva a pessoa a se esconder, a defender-se ou fugir. Olha para você ver. Você tem essa opção, ou você se defende, ou você foge, ou esconde. O medo tem essas funções. Agora, a ira, ela leva você a corrigir alguém, ou atacar, ou destruir. Nossa, destruir sim. Dependendo do seu grau de ira, você pode destruir uma pessoa. Palavra destrói, imagina a ira. Se você tiver uma palavra boa e levar para uma pessoa, você leva ela lá em cima. Mas se você pegar uma palavra ruim e levar até a pessoa, você destrói ela, acaba com ela. Em poucos minutos. Aí aquela pessoa que recebeu aquela palavra, com pouco tempo, apesar do passar do tempo, ela vai só piorando. Porque às vezes ela ouve de alguém, ela ouve de uma outra pessoa, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, e a pessoa vai ficando ruim. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Muito bom demais te ver, ainda mais falando sobre o nosso Deus, que é tudo que eu tenho para falar, Rosana. Vamos tomar um cafezinho comigo, gente. Falar de Deus é bom demais, Rosana. É muito bom. Marilda. Bom dia, Marilda. Seja bem-vinda. Então, o medo, ele é um desejo que sufoca, né? Que eu já comecei a falar aqui. E ele diminui nosso interesse, a nossa atração e energia. Quando você tem medo, dependendo do medo que você tiver, você não consegue dar um passo. Às vezes aparece uma porta de emprego. Aí apareceu um emprego novo lá. Ai, meu Deus, eu vou trabalhar nesse emprego, mas será que eu vou dar conta? Você já coloca medo. Antes de ir, você nem sabe como é o emprego. Aí quando você chega lá, você olha para a cara dos seus amigos, seus colegas de trabalho, você já tem medo deles. Ai, meu Deus do céu. E agora? Quando você entra dessa maneira, você já cria uma barreira em você e seus amigos, os seus colegas de trabalho. E esse medo, a gente tem que ter uma certa cautela. E eu tenho uma experiência com isso, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos, e eu fiz um curso de cabeleireiro de 6 meses. Era de 3 meses, mas eu fiz 3 meses. E fiz 3 meses a mais para dar 6 meses, para dar uma certa experiência. Porque não é fácil a gente entrar no trabalho onde você não conhece as pessoas. E aí eu cheguei nesse salão para trabalhar e fiquei lá fora. Minha mãe entrou, conversou com a dona do salão, porque eu tinha 15 anos, era uma menina. Hoje as meninas de 15 anos não precisa de mãe falar nada, vai lá, resolve e tal. Mas naquela época eu era muito tímida. E a minha tia foi lá, conversou com a dona do salão e falou assim, eu tenho uma menina e ela fez um curso de cabeleireiro. Será que você dá oportunidade para ela? Ela falou assim, mas meu salão já está com o número completo. Eu não preciso de funcionário. Aí a minha tia virou e falou assim, não precisa colocar ela para trabalhar no salão, não, porque ela... Ei, Andréia! Tudo bem? Bom dia. Seja bem-vinda. E você coloca ela para limpar o salão, para varrer,
para lavar cabelo, só isso, tá bom. Só para ganhar experiência, para ela ter contato com pessoas. Assim começou. Aí a dona do salão falou assim, cadê ela? Ela tá lá fora, porque eu tava com medo, vergonha, tímida. Eu tinha uma timidez, uma coisa horrorosa. E graças a Deus que essa era da tecnologia veio agora, porque se fosse naquela época, jamais eu iria fazer um vídeo. Jamais. Eu ia aparecer na câmera. E aí ela chegou lá, olhou minha carinha e falou assim, nossa, tão magrinha, tão menina. Aí a minha tia, ela fez um cursinho agora, né, mas precisa de experiência, você deu a oportunidade? Dou assim, entra. Aí eu entrei, ela conversou comigo e tal, e ela virou pra mim e falou assim, a primeira coisa que ela falou que eu nunca esqueci, você vai começar aqui hoje, mas você vai vir com a sua mala de problema e vai deixar lá na porta do salão. Quando você for embora, você passa lá, pega a sua malinha e vai embora. Aí eu falei assim, aí aquilo ali pra mim, eu disse, meu Deus, que problema. Naquela época eu tinha problemas internos, né? Porque eu era adotiva, eu tinha dores da infância, eu não tinha problemas como a gente tem hoje em dia. Hoje um menino de 15 anos tem problemas, eu não tinha esses problemas. O meu problema é ser aceita. Eu queria aceitação, eu precisava de ser aceita por alguém, eu buscava isso. Aí eu entrei, fiquei lá e tal, aquele negócio todo. E aquele medo que eu tinha, ele foi só ali, trabalhando ali em mim, o medo. E também a vontade de vencer, a vontade de sair dali, a vontade de crescer, de aprender. Eu queria mexer com o cabelo. Eu gostava do negócio, como eu gosto, como eu amo. E hoje eu faço duas coisas, que eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de trabalhar com mente, mas eu gosto de trabalhar com cabelo, todo aqui para cima é minha área. Então o medo, ele é um desejo que sufoca. Ele é um medo que sufoca. Ele diminui nosso interesse, como eu já disse, atração e energia. Às vezes nós decidimos fazer coisas que se não fôssemos amedrontados, também não faria, a gente faria. Porque o medo ele tem várias fases. Eu posso ter medo de fazer alguma coisa, aquele medo pode me atrapalhar, mas também pode me livrar. O medo tem faces, ele tem várias faces. Nós temos, eu li um livro que é do John Haggai, e no seu livro ele fala assim, como vencer o medo. E nesse livro ele fala que nós temos 3 tipos de medo, que é o racional, o exagerado e o irracional. Qual que é o racional? O racional é aquele. Está acontecendo uma situação com você verdadeira. Você está sendo assaltada. Um exemplo. Está acontecendo um assalto com você. É normal você ter o medo. Mas você vai ter medo e vai fazer o quê? Você vai reagir? O certo é você não reagir. É você respirar fundo, tentar se acalmar e não deixar o medo te dominar. Porque se o medo te dominar, acabou. Mas se você tiver uma firmeza, você sabe controlar a situação. Quer levar? Leva tudo. Depois a gente arruma outro. A gente tem que ter medo se acontecer uma agressão, se te matar, aí é perigoso. Mas você não pode ter esse medo. Você tem que ter essa energia de que você consegue. Você nasceu para vencer. Você nasceu para batalhar e você nasceu para ser alguém que Deus te chamou para um propósito. Qual que é o propósito? É ter medo ou é partir para cima? O exagerado é aquele medo. Ah, eu fui assaltada, eu não vou sair mais na rua. Porque se eu sair na rua de novo, eu vou ser assaltada. Eu tive medo quando eu sofri um acidente, que eu quebrei o braço, eu tinha um medo terrível. Ainda não é que hoje eu não tenho medo de andar de moto, mas eu não quero. Por quê? Eu sei que eu posso correr esse risco, porque a moto, ela não me traz nenhuma segurança. Nenhuma segurança. Mas eu conheço que carro é mais seguro, mas também não te livra do acidente. O avião é o meio de transporte mais seguro, mas também você não está livre do acidente. Então, todos os meios de transporte podem trazer um acidente. Pode acontecer um acidente. Eu andando na rua, caí e quebrar uma perna. Pode acontecer qualquer tipo de acidente. Então, mas o medo, ele não pode me paralisar.
ele pode me alertar para algumas coisas, mas ele não pode me paralisar. Porque se o medo me paralisar, aí eu tô sendo dominada por ele. E eu não quero ser dominada pelo medo, mas de jeito nenhum. E existe o medo irracional, que é aquele medo de coisa que não existe. Coisas que nós colocamos na nossa cabeça. À noite você está dormindo na sua casa, tá lá, dormindo, acorda, vou ao banheiro. A luz está apagada, não tem luz. Aí você tem medo de ir ao banheiro. E agora? Eu vou no banheiro? Como que eu vou fazer? Eu vou no banheiro, tá escuro. E se tiver um monstro aqui na minha casa, um bicho, um demônio? Ai, meu Deus. Aí você começa a colocar coisa na sua cabeça. E quando nós colocamos coisa na nossa cabeça, essas coisas que não existem, e o inimigo, ele aproveita a situação. Ele te lança dardos inflamados. E ele coloca coisa na sua cabeça que você não vai conseguir, que você não pode. E esse é um medo irracional. Às vezes você pode ter um medo de comprar uma casa. Você está com dinheiro, você quer comprar uma casa, aí você pensa assim, mas se eu comprar essa casa, e se eu não gostar depois? E se eu não adaptar nessa casa? Ah, eu não vou comprar não. Eu vou comprar em outro bairro, que o outro bairro ele é mais tranquilo. Aí você vai lá, compra, depois você não gosta. Você fala assim, eu podia ter comprado na outra casa, porque o medo não deixou você comprar outra casa. Então o medo, tem hora que a gente tem que vigiar e tentar entender que medo é esse que você está sentindo. Porque que esse período, essa vida que nós estamos levando está difícil, nosso país está em crise, tantas guerras que nós estamos assistindo, a gente tem esses medos também, de que isso possa vir para o nosso lado, possa vir para a nossa cidade, para os nossos amigos, nossos familiares, que é uma guerra que é difícil. É uma guerra difícil, mas só que a gente tem que aprender, que a gente tem que orar e pedir a Deus para Deus nos livrar e nos guardar. As pessoas falam assim, as coisas vão piorar. Vão piorar. Nada vai melhorar. A gente sabe que a tendência da agora em diante, realmente as coisas piorarem. Mas nós não podemos perder a fé. Nós não podemos deixar de acreditar que existe um Deus que nos livra de tudo isso. Nós não podemos esquecer disso. Que o Senhor é Ele que nos guia, é Ele que nos sustenta. Ah, vai ter isso, vai ter aquilo, teve a pandemia, todo mundo desesperado. Ah, e agora como vamos fazer? Eu trabalhei normal na pandemia, eu não tive medo do Covid. Tantas pessoas que se paralisaram, não iam na igreja, não oravam. E eu não aguento, eu sou uma pessoa que eu sou inquieta. E eu falei assim, Deus, eu vou ficar dentro de casa, parada, 7 dias que nós ficamos na nossa cidade, tudo fechado. Eu falei, não, eu vou pra rua, vou andar, fazer caminhada, esse negócio pode parar não, hein? Porque tá tendo o Covid, eu vou morrer? Não, vou desesperar não. Eu não deixei o medo do Covid me pegar. Muitas pessoas tinham muito medo, e eu não tive medo. Eu saía, fazia caminhada, usava máscara quando precisava, e não deixei esse medo me dominar. Então a gente sabe que nós possamos passar por situações adversas, difíceis, de agora em diante. Mas eu não posso deixar o medo me parar. Porque se o medo me parar, eu vou parar. Aí se eu parar, quem estiver ao meu redor começa a parar também. Porque o medo contagia. Se eu chegar num lugar e falar assim, gente, vai ter uma catástrofe. Vai vir um furacão aqui na cidade e tal. Gente, nós temos que recuar, sair daqui. E eu começar a colocar pilha nas pessoas, as pessoas vão ficar com medo. Umas podem falar assim, não, isso é exagerado. É um medo exagerado isso aí. Isso aí não existe, isso é irracional. Vai acontecer a catástrofe, mas aqui não vai ser atingido. Tem as pessoas que têm... a minha tia falava assim, você tem que ter pensamento positivo. Pensamento positivo. Esse pensamento positivo dela é a fé em Deus. Eu não entendia o que era esse pensamento positivo. Mas depois eu fui entender que o pensamento positivo é pensar que Deus existe e que Deus está comigo, que Deus está com você. E Deus não quer te abandonar. E não vai te abandonar. Só se você quiser. Então nós temos esses 3 tipos de medo, né? Que eu falei aqui, que é o racional, o irracional e o exagerado, né? E nós também
temos a possibilidade do medo se tornar pecaminoso. Mas ter medo é pecado? Não, não é que ter medo é pecado. Medo é um desejo. Mas esse desejo, ele não pode me dominar, porque ele pode me sufocar e ele pode acabar comigo. Não é assim? Então, quando começamos a duvidar do caráter de Deus, será que Deus vai cuidar de mim mesmo? Essa pandemia que teve, eu passei tanto sufoco. Será que agora tiver outra pandemia, Deus vai cuidar de mim? A gente não pode perder esse medo, porque Deus, ele é soberano. Deus é soberano. Ele é exaltado. Ele é único. Ele tem o poder de parar qualquer situação que você estiver vivendo. Vou dar um basta ali. Vou dar um basta agora, aqui na sua vida. E ele pode fazer isso. Mas ele também pode pensar assim, falar assim, vou deixar mais um pouquinho. Só para ver até onde ela vai. Espera aí, vamos ver. Vamos ver se ela confia em mim e se ela confia nela. Porque quando eu confio em mim, eu erro. Porque eu sou humana. Eu sou pecadora. Eu erro. Eu erro no pensamento. Eu peco no pensamento. Eu peco nos meus atos. Eu peco no que eu falo. Eu sou falha. Eu sou pessoa. Eu sou humana. Mas eu não posso jamais duvidar do Deus Todo-Poderoso, que cuida de mim, que cuida do meu filho, que está lá longe de mim, que é uma situação que as pessoas não entendem. Até hoje as pessoas perguntam para mim, que loucura é essa? Como que você aguenta? Já fez 6 anos que eu não vejo meu filho. Ele saiu de perto de mim, um adolescente com 16 anos. Como que você deixa um adolescente de 16 anos embora? Você é louca? Morar com o pai? Você é louca? Não. Não, eu orei. Eu pedi a Deus direção. Eu não fiz nada do meu jeito. Não foi do meu jeito. Se fosse do meu jeito, ele não iria. Ele ia ficar comigo. Mas ele precisava dessa experiência. Ele precisava de ficar perto do pai dele. E eu deixei ele ir. Falei com ele, segura na mão de Deus e vai. Porque se eu fosse segurar o meu filho comigo, será que ia acontecer com ele? Eu abri mão. Porque você não gosta dele. Nada disso. Amo demais. É tanto que eu fui parar no hospital depois que ele foi embora. Quase morri. Mas foi necessário. Foi um mal necessário. Não mal, aliás. Vou corrigir aqui. Mal não. Foi um bem necessário. Porque para ele foi muito bom. Para mim, no momento, não foi. Mas para ele foi. Hoje, eu vejo como que foi bom eu abri mão da ida dele para aquele lugar. Porque lá ele está aprendendo o que ele precisa de aprender. Se ele estivesse na barra da minha saia, ele não ia aprender. E às vezes a gente por causa de bobeira, a gente deixa de viver. A gente deixa Deus quer agir na sua vida, você não deixa porque você tem medo. Medo do novo, medo da segurança, medo de tudo. E a gente tem que abrir mão disso e entender que Deus, ele tem poder. Então, cuidado para você não pecar duvidando do caráter de Deus. Deus não é homem que mente. Se ele prometeu, ele faz. E eu tenho certeza disso. Às vezes nós fugimos para dentro de nós. E essa fuga é um pecado. Você não tem que ficar fugindo para dentro de você, se escondendo. Você não tem que fazer isso. Quando vier o medo, você busca ajuda. Ora, busca o Senhor, procura um psicólogo, procura um psicanalista. Se o negócio estiver muito grave, você não está dormindo, você não está conseguindo trabalhar, você não está conseguindo se alimentar, procura uma ajuda mais forte, vai no psiquiatra. Mas psiquiatra é médico de doido. Não é. Não é, gente. Psiquiatra é um médico que trabalha com a cabeça, com a mente. Não existe o médico do coração, o cardiologista, existe o psiquiatra. O seu coração está com problema, você tem que procurar um cardiologista. Se o seu rim está com problema, você tem que procurar um médico especial naquilo, que é um nefrologista. Se você tem um problema qualquer,
você tem que procurar o médico naquela área para tratar aquela doença. E se a sua mente está doente, você tem que procurar um psiquiatra sim. Ele vai te dar a medicação, você procura o psicólogo para te ajudar, e você procura um pastor, o padre, a pessoa que uma pessoa da sua confiança, pede oração, pede ajuda, busca. Você consegue sair da depressão. Nós alimentamos o nosso medo e junto com ele o ódio, o ressentimento, a amargura, remoendo nossos problemas e ansiedades e ao invés de levá-los a Deus. Às vezes a pessoa prefere ficar lá remoendo o problema do que ir buscar ajuda. Tem uma pessoa que eu tenho batido na tecla com ela. Você tem ido à igreja? Não. Você foi ao culto? Não. Você foi na igreja? Não. Prefere ficar ali remoendo, sofrendo, do que buscar ajuda, do que buscar o socorro. Ah, mas por que ir à igreja vai ajudar? Vai, porque quando você vai na igreja, você vai se alimentar da palavra. E a palavra, que é um alimento para a alma, para a nossa mente. Tem dia que eu não quero ir à igreja, eu estou cansada, eu estou triste, eu estou angustiada, estou com algum problema, aí é que eu tenho que ir mesmo. Porque quando eu ver é o melhor dia. O melhor dia que tem é quando você não quer ir à igreja e você vai. Esse é o dia melhor da sua vida. Você pode ter certeza disso. O medo não pode ser hóspede em você. Isso é um perigo, pois ele te traz desgaste emocional. Olha o que o medo pode trazer com a sua vida. Ele traz esgotamento, ele te desanima e desanima quem está perto de você. Olha isso, gente, que sério. É um sentimento de isolamento, é um bloqueio emocional e perder o contato com a realidade. Quantas pessoas que ficam inertes porque estão com medo? Ah, eu não vou fazer nada hoje, não, ficar em casa e tal. Não é porque está cansado, é porque está com medo. Medo da realidade. Medo de coisas novas, de buscas. Eu recebi uma profecia que eu ia mudar de Coronel Fabriciano. Ah, você vai mudar de cidade, Deus vai te tirar dessa cidade. Quando eu recebi essa profecia, eu confesso para vocês que eu tive medo. Ah, eu vou mudar daqui, minha vida está estabilizada aqui, tem meu cantinho, tá tudo bom. Por que eu tenho que mudar daqui? Porque Deus queria me tirar da minha zona de conforto. Ele quer tirar a gente da nossa zona de conforto. Porque a zona de conforto, ela te deixa ali como um nada. Você acaba sendo inútil. E quando você vai para um campo de batalha, você vê o tanto que você é útil. E o tanto que você estava ali, guardando tudo que você viveu, seus conhecimentos para nada. Olha para dentro de você e vê quem é você. Se olha. Se olha e pensa quem foi você, o que você viveu, o que você passou e quem é você hoje. Quantas vezes que eu, meu humilde pensamento, pensava assim, meu Deus, eu estou aqui, vivi isso, vivi aquilo e tal. Tanta coisa que eu vivi, guardando para mim. Para quê? Por isso que eu estou aqui hoje, na frente dessa câmera, fazendo essa live, para trazer aquilo que eu já vivi, para trazer aquilo que eu vivo, para ajudar pessoas que passaram o que eu passei, passaram situações até piores que eu passei e passam por situações difíceis, mas preciso de ouvir. E a live, ela traz um momento aqui, eu sei que hoje é sábado, né, 8 horas da manhã, eu também vou trabalhar daqui a pouco, eu escolhi esse horário porque eu queria começar o mês de novembro, pela manhã, já trazendo uma palavra. Porque este mês vai ser um mês de bênção na sua vida. E eu profetizo na sua vida um novembro abençoado. A gente comemora o novembro azul, né? A gente fala que é o novembro azul, que é o mês que os homens têm que cuidar da saúde. É o novembro azul. E eu vou falar que ele é azul, porque o azul é céu, o azul é mar, o azul é lindo. E o novembro, o seu novembro vai ser um doce novembro. Um novembro abençoado. Um novembro cheio de esperanças.
um novembro cheio de novidades, de coisas boas, coisas novas, que você possa romper, que você possa fluir, que você possa tirar todo o medo de dentro de você, toda insegurança, tudo aquilo que tem travado a sua vida, que você possa tirar, que você possa dar passos largos e acreditar no Deus que pode todas as coisas. Eu não posso fazer nada por você, a não ser trazer umas palavras. Mas o Senhor, Ele pode fazer coisas grandiosíssimas na sua vida, se você quiser, se você confiar. Então, que este mês de novembro seja muito lindo e você venha testemunhar que você vai tomar posse hoje. Levanta sua mão e agora na sua casa. Levanta a mão e fala assim: eu tomo posse em nome de Jesus. Eu tomo posse em nome de Jesus de um novembro abençoado, cheio de coisas novas, cheio de ideias maravilhosas que o Senhor vai colocar na minha vida, que o Senhor venha abrir portas, que você venha triunfar e que você continue sendo essa pessoa linda e maravilhosa que você é. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo aqui neste momento. Foi muito bom estar aqui com vocês, porque vocês são pessoas que me inspiram. Olha quantas pessoas lindas, maravilhosas que entraram aqui. Iraci, Luizete, Vanessa. Muito obrigada por todos vocês estarem participando aqui comigo, me assistindo neste momento. Que Deus possa te abençoar. E eu estou com essa intenção de fazer live todo dia 1º e dia 21 do mês. Então, no próximo dia 21, eu vou estar fazendo live novamente. Ainda não tenho horário, mas fica ligado no meu Instagram que vocês vão saber. E compartilha essa live, fala com mais pessoas e envia para um amigo, uma amiga que está passando algum problema difícil, que esteja passando por um tratamento, às vezes um tratamento de alguma doença, alguém que esteja acamado. Leva a palavra, porque quando a gente está firme no Senhor, que a gente tem uma palavra, que a gente se alimenta, a gente quer alimentar outras pessoas. E a gente conhece a pessoa quando ela é ferida, ela fere a outra. Mas quando a pessoa é curada, ela cura pessoas. Quando a pessoa está alimentada, ela alimenta pessoas. E nós precisamos da comida, precisamos do alimento, precisamos do café, nós precisamos da água, nós precisamos do banho, mas nós precisamos da palavra de Deus, que é o alimento perfeito. Nessa minha longa caminhada, já participaram muitas pessoas da minha vida, viveram comigo, conviveram, eu pude falar do Senhor para várias pessoas. E aqui alguém fez uma pergunta, deixa eu ver aqui, eu tomo posse no nome de Jesus, tomo posse no nome de Jesus. Tiago não está entendendo nada, tem que ter em Libras. Ai meu Deus, vou ter que fazer o curso de Libras para o Tiago participar. Ô Jesus, deixa eu ver aqui a mensagem, cadê? Alguém me fez uma pergunta, Luizete me fez uma pergunta. Olha que bênção. Fernanda, Júnior, que bom ter vocês aqui. O diabo não quer que você receba o melhor de Deus, verdade? Ele não quer, mas Deus já nos chamou para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Claudinha, minha amiga linda, Fabiana, que bênção vocês aqui. Eu tomo posse em nome de Jesus. Cadê? Eu tô meio perdida aqui, gente, porque é o início, né? Então a gente fica meio perdido mesmo. Mas vai dar certo. Porque quando você não queria igreja, porque o Senhor tem uma palavra específica para você. O diabo não quer que você vá. Verdade. Isso é verdade, gente. Por isso que eu falei que quando eu não quero ir, é aí que eu vou mesmo. Eu não achei a pergunta aqui não, mas depois eu te respondo. E assim é a vida. Muito obrigada por todos vocês terem ficado aqui comigo esse tempo. Quem passou pela live foi embora, mas vai ficar. Eu espero que eu consiga gravar e você compartilha com alguém, porque nós temos muitas pessoas precisando de uma palavra, de um abraço, de um aconchego. E eu tenho muitos conteúdos para passar. Tenho muitas experiências boas e ruins.
E eu creio que em nome de Jesus nós vamos estar aqui mais vezes. Tá bom, queridos? Um beijo e muito obrigado. Que Deus te abençoe.